Olá! Você sabe calcular uma integral de um polinômio multiplicado por uma raiz quadrada? Sim ou não? Então, vem comigo! Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ramon e nesse vídeo nós vamos continuar com os exercícios sobre cálculo integral da aula de número 2. E o exercício 2 vai falar o seguinte: calcule a integral definida. Nós vamos calcular essa integral definida aqui nos intervalos de 0 até 4. Tá certo, pessoal? Gosta de integrais? Gosta de integrais com raiz? Clique em curtir, tá? Faça comentários, sugestões, dúvidas e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos lá então. Calcule a integral definida. E nós temos a integral aqui de 0 até 4, tá? Do intervalo 0 até 4, de x mais 2, que multiplica a raiz de 5 vezes x, tá? Tudo isso na raiz, em relação às variável x, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Pause o vídeo e tente fazer, que nós voltamos com a nossa querida solução. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, vamos lá. Resolução. Nesse exercício, a ideia, como no exercício passado que eu postei para vocês, a ideia é utilizar a propriedade de integrais e o teorema fundamental do cálculo. Quais propriedades nós vamos usar? Para calcular a integral, a gente tem que ter algumas propriedades em mãos. Eu sugiro que você sempre escreva-as para que fique mais fácil o seu estudo, tá? As propriedades que a gente vai usar basicamente são, acho que tem até mais que a gente vai usar, mas eu vou colocar essas, que são as principais. Integral de uma soma de duas funções é a soma das duas integrais dessas respectivas funções, dentro do intervalo de 0 a 4, tá? Integral de uma constante multiplicada por uma função, a constante passa para fora, fica constante multiplicado pela integral da função. Integral de x elevado a n em relação a x, soma 1 e divide pela soma, lembram disso? Integral de um polinômio. Aqui umas propriedades básicas de potenciação e radiciação. Por exemplo, raiz quadrada de A vezes B, a raiz de um produto é o produto das duas raízes. Um produto de potências de bases iguais, repete a base e soma os nossos queridos expoentes. E aqui nós temos raiz quadrada de x elevado a n. Isso é a mesma coisa que x elevado a n sobre 2. As propriedades todas a gente consegue demonstrar, tá bom, pessoal? Vamos então prosseguir com a nossa integral. Nós temos a integral de 0 até 4, x mais 2, que multiplica a raiz de 5x em relação a x. Tá? Primeira propriedade, vamos transformar isso aqui num produto, essa raiz. O produto, uma raiz quadrada de um produto é o produto das duas raízes, tá bom? Dessa passagem para essa, fizemos apenas isso. Esse raiz de 5 que está, no caso, multiplicando todo essa expressão, ele passa para fora da integral, tá? Quando eu falo se a função f de x for x mais 2, que multiplica a raiz de x, eu defino essa função e passo para fora da integral raiz de 5. Então, ele passa multiplicando a integral de 0 até 4, x mais 2, raiz de x em relação a x. Agora, o que a gente tem que fazer é aplicar a propriedade distributiva. X vezes raiz de x e 2 vezes raiz de x, tá? Daí, o que a gente vai fazer é... a gente vai colocar raiz de 5, integral de 0 até 4, x vezes raiz de x. Mas raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, pela propriedade, pela última que a gente colocou, se eu não me engano. Essa propriedade, ela fala que se eu tenho 2 aqui, eu tenho x elevado a 1 aqui, o que acontece é o seguinte, esse que está por fora, ele passa para dentro. E esse que está por dentro, o expoente de x, ele passa para fora. É assim que a gente faz, tá bom? 2 mais 2 vezes raiz de x, que é 2 vezes x elevado a meio. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque isso é um caso particular da integral de x elevado a n. Colocando dessa forma, a gente vai conseguir calcular a integral, tá bom? Então, fica raiz de 5 que multiplica a integral de x mais x vezes x elevado a meio em relação a x. Aqui eu tenho a integral de uma soma de funções. A integral da soma é a soma das duas integrais dessas funções, tá bom?
Não vamos confundir com símbolos, beleza? Sendo assim, pessoal, eu fico com a soma das integrais, tá bom? Então fica raiz de 5. Agora eu vou usar a propriedade do produto de potências de mesma base. Observe que estão na base x, tá? Aqui x é x elevado a 1, tá bom? Então eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais meio. 1 mais meio dá 3 meios, fazendo a conta, tá bom? Em relação a x. E esse 2 que está multiplicando uma função, ele passa para fora da integral, tá? Por causa da integral da constante. Daí, pessoal, esse 2 que está multiplicando a função, ele passa para fora da integral. Fica a raiz de 5 que multiplica a integral de 0 até 4, x elevado a 3 meios em relação a x, mais 2 que multiplica a integral de x elevado a meio em relação a x, tá certo? Agora, o que a gente vai passar dessa passagem é calcular a integral, tá? Então, vai ficar raiz de 5, a integral de um polinômio, tá? Esquece por enquanto o intervalo, tá? A integral de um polinômio, x elevado a n, é x elevado a n mais 1, ou seja, x elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1, tá bom? Isso de 0 até 4, pensando no intervalo, né? No teorema fundamental do cálculo, que a gente já vai usar, peraí. Mais 2 que multiplica integral de x elevado a meio em relação a x. X elevado a meio mais 1, integral de x elevado a n, né? X elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Isso de 0 até 4, tá bom, pessoal? Então, isso aqui vai ficar raiz de 5, x elevado a 3 meios mais 1 é 5 meios, dividido por 3 meios mais 1, que é 5 meios, de 0 até 4. Aí tem mais 2 que multiplica x elevado a meio mais 1, que é 3 meios, dividido por meio mais 1, que é 3 meios, de 0 até 4 também, certo? Então fica raiz de 5 que multiplica tudo isso aqui. No caso é x elevado a 5 meios. Aqui o que nós temos é uma divisão de frações. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? De 0 até 4. Mesma coisa, x elevado a 3 meios dividido por 3 meios. X elevado a 3 meios multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 terços. Tá certo, pessoal? Todas essas propriedades aqui. Isso de 0 até 4. Aí, observe que pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui, essa integral se torna raiz de 5 que multiplica todo isso aqui. Lembra que o raiz de 5 está multiplicando toda a integral, tá bom? Tanto símbolo que eu até esqueci de colocar, mas enfim, tá aqui, ó. Ele está multiplicando tudo essa. Então, aí a gente vai ficar com x elevado a 5 meios vezes 2 quintos de 0 até 4, mais 2 que multiplica x elevado a 3 meios vezes 2 terços de 0 até 4. Aqui a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, que fala que é raiz de 5, e aqui eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Substituir o x por 4, fica 4 elevado a 5 meios vezes 2 quintos, menos, ainda aqui, tá? 0 elevado a 5 meios vezes 2 quintos. Mas quando é zero, você não precisa nem colocar, nesse caso, porque vai dar zero. 0 elevado a 5 meios é raiz quadrada de 0 elevado a quinta, que dá zero. Raiz quadrada de 0 é 0, né? Beleza? Fica tudo isso aqui. Agora, trabalhando com essa expressão, fica 2, aí abre um parênteses. 4, coloco o 4 primeiro no lugar do x, tá? E depois coloco o 0. Então, 4 elevado a 3 meios vezes 2 terços, menos 0 elevado a 3 meios vezes 2 terços. 0 elevado a 3 meios dá 0, vezes 2 terços dá 0 também, da mesma forma. Não precisa colocar. Então, fica raiz de 5 que multiplica. Aqui, eu vou usar a propriedade de radiciação, que fala que isso aqui é o que está na sombra, né? Que a gente fala, passa para o sol, que a gente não vê aqui a raiz, mas tem o 2 aqui. E o que está no sol passa para a querida sombra, tá bom? Fica raiz quadrada de 4 elevado a 5 vezes 2 quintos menos 0. Mais 2 que multiplica a mesma coisa. Raiz quadrada de 4 elevado a 3 vezes 2 terços, menos 0. Tá? Isso aqui é a raiz de 5 que multiplica. Aqui, 4 pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a 5. Eu tenho potência de potência, então eu multiplico os expoentes. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 5 dá 10, tá?
raiz quadrada de 2 elevado a 10 vezes 2 quintos. Mais 2 que multiplica a raiz quadrada de 4 elevado a 3 e a raiz quadrada de 2 elevado a 6, da mesma forma. 2 ao quadrado elevado a 3, 2 vezes 3, 6. Vezes 2 terços, tá certo? Agora vamos fazer as contas, né? Bem extensa essa integral, né? Então, tomar cuidado com todas as propriedades aí de potenciação, de matemática básica, tá joia? Então, é raiz de 5 que multiplica 2 elevado a 10, raiz de 2 elevado a 10, que vai dar 2 elevado a 10 dividido por 2. Eu estou usando a propriedade contrária da propriedade de radiciação, tá? O que está na sombra passa para o sol, 10. O que está no sol passa para a sombra, dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 2 quinto mais 2 vezes raiz de 2 elevado a sexta é 2 elevado a terça, tá? Vezes 2 terços. Beleza. Só tirei o zero agora, né? Vamos lá. Então, raiz de 5, que multiplica tudo isso aqui, que é 2 elevado a quinta vezes 2. Aqui na multiplicação de frações, multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Denominador é 1. Então, 2 elevado a quinta vezes 2 é 2 elevado a sexta. Potência de bases iguais, conserva a base, somos expoentes, não é verdade? E aqui vai ficar 2 vezes 2 elevado a terça vezes 2 elevado a 1, que dá 2 elevado a quarta, dividido por 3. Aqui, pessoal, tem toda essa expressão. Se você chegou até aqui, seu professor com certeza vai dar tudo certo para você, porque o resto seria as contas, tá bom? Mas chegando até aqui, você já compreendeu como funciona, né, a integral e acertou o exercício, tá? Então, fica 2 elevado a sexta é 64, raiz de 5 sobre 5, mais 2 elevado a quarta é 32, vezes raiz de 5, dividido por 3. Perdão, 2 elevado a quarta é 16, vezes 2 dá 32, tá bom? Aí eu faço MMC de 3 e 5, são dois primos, MMC de dois primos é o produto entre eles, 15. 15 dividido por 5, 3 vezes 64 raiz de 5 dá 192 raiz de 5. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 32 raiz de 5 dá 160 raiz de 5. Somando tudo isso, a gente tem a nossa resposta, que é, colocando raiz de 5 em evidência, 352 raiz de 5 sobre 15. Beleza? Gostaram da integral? Eita, integral trabalhosa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, clique em curtir, beleza? Grande abraço, ótimos estudos e até mais. Obrigado, pessoal!